o encontro de sexta-feira, eu acho que foi muito bom, principalmente na interação final, naquela parte ativa. Eu mesmo conhecendo o Overleaf há um bom tempo, eu não sabia que daria para fazer aquela interação, entrar na conta do usuário e ver, compartilhar com todo mundo. Eu acho que foi uma boa parte da aula. Foi a melhor parte da aula. Então, eu gostaria hoje de começar aqui, eu vou acessar o Overleaf. Deixa eu fechar aqui algumas janelas que estão abertas. E que às vezes eu já uso tanto tempo, já estou tão acostumado e faço as coisas no automático, né? A gente vai... Deixa eu partilhar aqui, deixa eu tirar essa tela para cá. Pronto, e aí eu vou apresentar a tela. E aí, vocês já estão vendo a tela? A apresentação vai começar agora, na verdade. Sim. Sim, né? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho o Overleaf, a gente já tem uma conta, não é essa conta, eu tenho várias contas para poder... Ele está em inglês o meu aqui, mas ele vai já colocar para o português. Ó, isso aqui tudo foi gente compartilhada comigo, deixa eu botar para português. Essa conta estava em branco aqui, mas aqui a gente compartilhou comigo, ó, durante a aula. Então, aqui eu consigo uma coisa muito boa, né? Eu consigo já ver o que o sujeito fez. Mas eu vou criar um novo aqui. Então, antes, aqui no novo projeto, a gente criou o projeto em branco naquele dia. Mas aí depois, você pode ver os modelos que tem aqui. Apresentação, tem centenas de modelos. A gente aprende também mexendo, a gente aprende lendo, procurando essas coisas. E esses modelos estão aqui muitas vezes porque, por exemplo, muitos jornais, né, científicos e muitas revistas aceitam enviar diretamente daqui. Normalmente lá dentro tem um botão para submeter os artigos, né? Então, isso aqui se transformou numa plataforma mesmo de publicação de artigos científicos. Eu vou abrir aqui só para a apresentação, os modelos, ó, tem centenas. Inclusive, né, e é fácil criar e submeter. Se você é alguém de alguma universidade aí, de alguma escola, muita gente faz, e você trazer um modelo para cá. A UFC, por exemplo, tem um modelo de dissertação e tese, está tudo aqui. Então, você entra, já pega o modelo. O próprio site da universidade tem um link para cá. Vamos lá. Então, vou abrir aqui no projeto em branco. Vou botar aqui, tira dúvidas, só para lembrar que é de hoje. Então, sempre aqui vai estar o código-fonte que a gente vai digitar em qualquer arquivo LaTeX ou TeX. Né? Aqui é um PDF, né? Se vocês observarem que aqui é um PDF e que pode ser baixado, você já deve ter notado, por essa setinha aqui, fazer o download quando você quiser baixar, ok? Aí vamos lá, aqui, novo arquivo, você criar um novo arquivo, né? Clica aqui, ele vai... Você pode até aproveitar, fazer vai nomear e vai criar aqui. Aqui tem pastas, né? A gente criou naquele dia, né? Criar nova pasta. Fazer o upload, carregar a imagem, aqui para renomear, para colocar no lixo. Mas aqui no menu tem muitas opções. Tem muitas opções. Ok, sincronizar com Dropbox, acho que isso aqui é só para contas pagas. Se eu não estou enganado, essa aqui é paga.
fica pensamento para o curso. O compilador. As diferenças são mínimas aqui, mas por que eu já escolho o padrão Zelatec? Porque eu costumo trabalhar com outras fontes. E me adaptei a inserir figuras como o Zelatec tem. Então, já deixo aqui padrão. Na minha conta mesmo que eu uso, ele já fica salvo, acho. Aqui é a versão do TEC. Cada ano sai uma versão atualizada com pacotes. Né? Já saiu, inclusive, a 2020. O Relief não atualizou aqui ainda. Mas é muito bacana essa opção. Às vezes o pacote mudou, se você voltar um pouco no passado. Aqui, para você escolher qual é o documento principal, quando você tem vários arquivos TEC. Por quê? Porque a ideia de cada projeto é ter um documento principal. Uma lista que você vai fazer, um material. E eu não sigo muito esse padrão. Às vezes eu coloco vários materiais no projeto só. Mas a ideia aqui, normalmente, é essa. Verificar ortografias, depois vocês olharem, né, se está em português. Esse autocompletar é quando você começa a digitar um comando, né? E ele já sugerir ali. Aqui é para verificar se tem os delimitadores, as chaves. Você às vezes abre uma chave e esquece de fechar. E ele fica marcando com a cor quando dá o erro, amarelo, vermelho. Você já deve ter notado isso, né? A gente pode, qualquer coisa, liga o microfone aí que eu fico perdidinho nesse silêncio. Certo? 1 ou 2 aí para interagir comigo. Chamar código. Professor, Oi. caso fosse possível, o senhor já até deu aí qual seria, né? O comando para a gente conseguir colocar as colunas. E aí eu entendi que tem o begin, né? Certo, deixa eu só terminar aqui, beleza, eu passo esse documento aqui, perfeito. Ótimo. Aqui, é só questão de visual, ó. Eu nunca mudo, não, acho que eu deixo sempre assim. Mas se você mexer aqui, tem uns escuros, olha aí, ó. Tem gente que prefere trabalhar assim, né? Tem gente querendo entrar na sala aqui, ó. Pronto. Que mais? Tamanho da fonte. Ok, deixa eu voltar lá para o visual que estava, nem lembro qual era. TechMate. Pronto. Ok? Vamos para as dúvidas. Então, se eu quero fazer, eu tenho que pegar algum texto. Deixa eu copiar e colar um texto aqui da internet para facilitar. Para eu dar esse exemplo aí. Um instantinho, gente. Vou copiar aqui um texto. E para colocar como modelo lá para. E vou jogar aqui, vou tirar até. Deixa esse aqui. Então, aqui está meu texto. Estão acompanhando, né? Aí eu vou compilar. Está em uma coluna só. Como eu disse ontem, o padrão do LaTeX é 1 polegada, aliás, não sei se eu disse, é 1 polegada de margem. Bem grande, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é mudar essa margem. A maneira como o LaTeX trabalha margem é meio complicado. Então, existe um pacote que simplifica. Então, tem várias maneiras de definir a margem. E é o pacote Geometry. Então, se a gente faz assim, ó, se eu digo que eu quero a margem de 1 centímetro, isso aqui são todas. Nesse pacote, ele já vai mudar. A margem está 1 centímetro. Tá? Normalmente nas escolas a gente bota a margem pequena, né? Tem que economizar papel.
Aí, para colunas, o pacote chama-se multicol. E o comando é o seguinte. Digamos que eu vou colocar aqui no texto, mas vou colocar aqui assim. Eu vou dizer quantas colunas eu quero. Multicols 2. Eu vou colocar antes do texto que eu quero até o final. Aqui eu vou colocar todo, mas não era obrigado até o final. E o que eu faço agora? Eu vou compilar. Ok? Deu para entender? Quem foi que perguntou foi o Edmir, foi que perguntou? Edmir, ok? Tudo ok, né? Qualquer coisa, Edmir, pode responder pelo microfone, não tem problema não. Desculpa, senhor. Beleza? Estou falando aqui com ele desligado, me perdoe. Eu estou falando com as paredes, tem um microfone aqui para. Já me perdoe. Dúvida, né? Certo, tem várias dúvidas aí. Então, ali no vamos lá. Begin, professor, desculpa, só retomando essa multicoluna, ali no caso, eu tenho que colocar Begin logo abaixo, pode ser abaixo, né? Porque na tela eu acabei não vendo mais. O multicalls, né? E lá junto com o end também, multicalls, né? No preâmbulo, eu vou botar os package multicall, certo? No preâmbulo, lá em cima, para ele puxar esse pacote. Aí aqui no trecho que eu quiser, eu vou colocar, antes de começar, né? Tudo que está entre o begin e o end multicalls vai estar em 2 colunas. Por exemplo, se eu quisesse em 3 colunas, esse 2 aqui significa o número de colunas. Se eu quisesse em 3 colunas, ficaria assim. Ok? Agora entendi. Professor, se eu pudesse tirar minha última... Isso aqui, Edmir, sempre que tiver um begin, isso aqui a gente chama de ambiente, né? Esse ambiente do begin multicalls, ele começa com begin e termina com end. Então, ele vai aplicar essa formatação, no caso de 2... Dentro desse limite. Até 10 colunas, eu acho. 9 a 10, não lembro agora. Ele vai aplicar. E aí, com essa característica, deixa eu colocar 2 de novo, não sei se 2 chegou a pegar 2 páginas ou ficou só em uma. Deixa eu voltar lá. Eu consegui ver, sim. Nossa, muito legal. Só uma página, professor, né? Mas deixa eu colocar 2 páginas, só para a gente entender melhor aqui uma coisa que vai acontecer. Que é um pouquinho diferente do que aconteceria no Word da vida. Sim. Ainda ficou uma página só? Não colei. Chegando alguém. Não, Edmir. Aqui, ó. Tá em 2 colunas. Observe, há uma pequena diferença. Não sei se todo mundo lembra. Se você faz isso aqui no Word, o que vai acontecer? Sim. Ele preenche uma completamente, né? Ela ia ficar até aqui embaixo. Exato. Ia ter essa quebra. Não, na última página ele iguala. Sim. Pé aqui, certo? Correto. É uma característica desse pacote multicalls, tá? Professor, o recurso rodapé da página, quando nós colocamos, por exemplo, professor, Edmir, né, aquelas coisas, eu quisesse colocar ele alinhado à direita, é um pacote também, como será que eu faria isso? Entende, assim, no Word, né, quando... Eu tenho que ver, mas você quer o rodapé alinhado à direita e não à esquerda? À direita, sim. O rodapé tradicional, eu não sei, eu tenho que pensar e ver como é que seria a solução. Mas, normalmente o rodapé é à esquerda, esse aí eu fico te devendo. Mas deixa eu só ver aqui as dúvidas das outras pessoas. Mas, joia. Professor, muito obrigado. Show de bola. Deixa eu ver aqui.
Vamos lá. Então, Márcia falou. O Rodrigo disse assim, na primeira atividade de sexta, eu gostaria de saber onde você coloca os comandos que você configurou. Os comandos, ali, por que eu fiz daquele jeito? Foi mostrar que toda vez eu não preciso ficar redefinindo os comandos. Eu posso colocar, ter o meu pacote próprio, digamos assim. Eu crio os meus comandos e fico usando para formatação. Eu não preciso toda vez estar criando os comandos, certo? Onde encontro modelos e materiais para estudar essas configurações para usar o Zelatec de forma mais prática. Vamos lá. Assim, e o Alisson está perguntando, explica um pouco a diferença entre Zelatec e PDF LaTeX. Ora, Alisson, deixa eu só ver aqui. Vamos compilar esse mesmo arquivo aqui no PDF LaTeX. E no LaTeX, vamos compilar. Olhem bem esse arquivo, tá? Vocês conseguem notar a diferença? Eu compilei agora no PDF LaTeX. Vocês conseguiram notar a diferença? Quem conseguiu? Agora eu vou compilar no LaTeX. Nenhuma. Na verdade, gente, para ele ser chamado de LaTeX, ele tem que dar a mesma saída. Tem que ser igual. Então, professor, qual é a diferença? Então, Arlisson, o ZLaTeX me permite colocar fontes. Essas fontes que a gente tem no computador, Arial, Times, aquela... É a principal diferença do ZLaTeX. Ele foi criado para isso. Mas qual a importância disso? Na verdade, a importância disso não é nem pelas fontes diferentes. É porque existem muitos alfabetos diferentes. Então, o TEC trabalhava para cada alfabeto, conjunto de alfabeto, por exemplo, cirílico, japonês, chinês, tinha que se arrumar uma solução do LaTeX. É como se fosse um pacote para aquilo ali. E o ZLaTeX chegou com uma solução, não. Essas fontes que são usadas no computador, eu posso usar qualquer fonte. Então, foi criado mais para isso, mas aí deu esse benefício para a gente. Eu posso usar aquela fonte bonitinha do computador, quero fazer uma coisa diferente, com cartaz, eu posso usar. É essa a diferença principal. Mas se você tem o seu arquivo LaTeX, Tomás, eu perguntei 3 vezes, esqueci, Thomas, e roda o ZLaTeX, ele não vai mudar nada. Mas se eu quero colocar agora uma fonte, eu tenho um arquivo já pronto, quero colocar fonte, no preâmbulo, eu vou colocar as definições de fonte, que nós vamos ver amanhã. Não vou querer adiantar agora, não, tá? Mas que eu vou preparar bonitinho. Então, as definições de fontes eu vou colocar no preâmbulo e ele vai reconhecer. É basicamente isso. E também, a outra diferença, deixa eu voltar lá para o ZLaTeX aqui, tem o LuaLaTeX também, que é a mesma coisa. A diferença por Lua, gente, é que o LuaLaTeX, ele permite quase que você programar dentro dele, só que gosta de programação aí, na linguagem Lua. Responder a pergunta do Márcio, é possível colocar uma linha vertical separando as colunas? Vamos colocar agora, aproveitar que tem a ver com essa... Márcio. Professor? Oi. Você falou aí imagem, não foi isso? Isso. No caso da dissertação, pede-se, né, para que a gente tenha no Word, né, pelas regras da BNT, que a gente tenha uma margem superior esquerda de 3 centímetros e inferior e direita de 2 centímetros. Como é que funciona isso aí no LaTeX? Qual é a tua universidade? Oi? Qual é a tua universidade? É o FRB, Universidade Federal do Recôncavo. E não tem um modelo em LaTeX ainda. Eu não sei se você chegou, antes eu estava falando, que no próprio Overleak, muitas universidades já têm um modelo em LaTeX pronto. Já facilita. Então, você bota a imagem, ele já configura. Então, o trabalho é mínimo. Para as universidades que já tem. Por exemplo, aqui na UFC tem, engraçado, não foi feito pelo pessoal da matemática. Quem colocou isso foi o pessoal da engenharia elétrica, que fez esse modelo, seguindo a BNT, os padrões da universidade, fez o modelo LaTeX. Então, seria uma boa ter esse modelo já no Overleaf para todo mundo. Tá, então eu posso encontrar isso já todo formatado, não é isso? Eu posso procurar exatamente no modelo e olhar para você exatamente
o que é, se ela está seguindo essa norma aí exatamente. Tá certo, tudo bem, Tá? obrigada. Me lembre que eu estou com muitas perguntas. Meu WhatsApp Tá estava com mais de certo. 30 pessoas falando ontem e eu respondi pouquíssimas. Tá bom, eu Me passo lembre. depois, obrigada. Mas vamos já ver a questão das figuras aí. Depois, mas é hoje ainda, talvez, eu lhe diga. Me lembra, eu chego já falando das figuras. Deixa eu responder logo o Márcio, porque tem a ver com as duas colunas aqui, tá? Eu já tinha começado. Márcio, essa pergunta veio ontem. Já existe uma linha, Márcio, aqui. Eu só preciso dizer qual é a largura dela. Então, o comando é um comando de... Ó, o overleaf é melhor que os outros, uma coisa que eu gosto muito, é porque eu começo a digitar o comando, ele já aparece as opções. Então, esse comando setLength aqui é para trabalhar com medidas. Esse comando aqui é para trabalhar com as margens e tudo, e o pacote Geometry veio e ficou melhor. Mas o caso da linha da coluna, é a coluna, a separação, é a réguazinha de separação da coluna. Que normalmente a largura padrão dessas linhas é meio ponto. Tá? Olha aqui, ó. Ok, Márcio? Então, vocês viram aqui uma coisa, ó. O mais de 1 centímetro, mudando a numeração aqui fica muito baixa, né? Então, você pode tentar consertar. Isso aqui é mais você fazer uma lista de exercícios pequena, frente e verso, a maioria das que a gente faz hoje. Mas eu podia botar aqui, ó. A margem é 1 centímetro, mas a parte inferior eu tinha que botar depois da margem. A parte do pé, eu vou botar 1,5 ou 2, para caber essa numeração. Para melhor. Ok? Botar até 2 fica melhor. Então, eu ia falar das figuras, tá certo? O Zelatec tem um comando que ele é assim, ó. Basicamente, Zetec, que é do Zetec, Zetec, Quickfire. É diferente do comando padrão do LaTeX, lá do Graphics, Include Graphics. E aqui você coloca o nome do arquivo e coloca a largura do que você quer. Professora, quais são os requisitos que a senhora precisa? Professor Antônio, acho que a senhora tem que clicar lá em cima, aparecem nos vídeos, 2 Paulos. Você tem que clicar lá na tela. Eu acho que ainda está passando a apresentação, por isso você só não está vendo. Ok? Ficou melhor assim agora? Você pediu para fixar a apresentação? Vocês estão vendo, gente, aí? Tudo ok? Vou continuar, então. Beleza. Então, veja. Esse é o comando para colocar figuras do Zelatec, é diferente. Mas o grande comando que muda, eu vou fazer aqui, não sei se eu tenho um arquivo PDF fácil aqui. Essa máquina não é minha, deixa eu ver aqui. Posso? Eu vou pegar aqui outro arquivo do trabalho de ontem. Às vezes a gente precisa, gente, trabalhar com PDF dentro do PDF. Às vezes não, muitas vezes quando você tem pressa. Deixa eu ver aqui. Então, digamos que eu tenho esse PDF aqui, eu vou fazer o download dele. E eu vou fazer o upload para cá.
Gente, qualquer problema, vocês falam, se for algum problema, não está vendo, fala logo no microfone, porque aí é imediato. Já escuto logo, na barra de... Tá aqui nos downloads. Os downloads. Deixa eu carregar aqui. Aqui, encontro um. Vou fazer o upload desse PDF. Tá? Tudo tranquilo, gente? Tudo tranquilo? Agora, esse PDF está aqui, ó. Digamos, eu vou querer colocar esse PDF, ele chama-se Encontro 1 e ele está no mesmo diretório. Ele está no mesmo diretório. Vou fechar aqui. Está no mesmo diretório que o meu arquivo TEC. Se eu faço isso, eu consigo... Ah, professor, para que você vai usar um PDF dentro do PDF? Às vezes a gente quer colocar uma miniatura, eu vou colocar aqui, ó. Vou tirar esse aí. 2 colunas aqui, já não interessa para a gente. Certo, deixar aqui. Deixa eu limpar aqui. E eu posso botar, eu não vou colocar ele A4, não vou botar uma A4 do tamanho do A4. Isso aqui precisa realmente, mas... A largura dele sendo 10 centímetros. Então, o que, que vai acontecer? Eu tô no compilador Zelatec. Ué, deu um erro aqui? O que foi? Eu não tô... Peraí, eu esqueci alguma... Acho que faltou um sinal de igual. O width igual. Não, não 10 tem igual, não. centímetros. Não, aqui é diferente, ele não tem igual. Ué, ele não está compilando o Zelatec aqui. Text. Deixa eu ver aqui. Ele não achou, foi o arquivo. Aqui. Professor, se for o IS, como se fosse o COM, né? Ah, não, é aqui, então, ó, aqui. O problema é porque PDF file, tem 2 Fs e eu me enrolei. Ó. Ok? Aqui o PDF dentro do PDF. Então, esse mesmo jeito você consegue colocar imagem, só que no lugar de PDF aqui eu vou botar picture, né? Ó, só mudar o DF. Então, às vezes, você tem que fazer um relatório, botar alguma coisa que foi feita, você não precisa botar imagem grande. Ou outras vezes, por exemplo, você quer pegar questões de uma prova que está em PDF e quer colocar aqui. Então, uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês, vocês conhecem, é de cortar PDF. Vocês estão acostumados a cortar PDF? Digam aí no chat, né? Vocês cortam PDF. Digamos que eu quisesse pegar só uma parte de uma prova. Por exemplo, tem a prova lá da OBMEP, eu quero pegar só uma questão. Como é que vocês fariam? Corta, mas às vezes você corta tirando print, ou corta o PDF mesmo. Então, vou dar uma dica para vocês aqui, que não é de LaTeX, mas pouca gente conhece. Claro que existe aplicativo para fazer isso, o próprio da Adobe, que é o oficial, que eles querem vender, mas é caríssimo. Mas existem sites que fazem isso, sites que tem propaganda, mas esse aqui tem propaganda aqui ao lado, mas ele faz tudo, quantas vezes você quiser, e ele faz tudo com PDF. PDF Resizer. Então, aqui, se você quiser juntar 2 PDFs, que é Merge PDF, dividir um PDF em 2, mudar o tamanho, converter um PDF, cortar, girar um PDF, otimizar para ele ficar menor, o tamanho do arquivo, reordenar as páginas, apagar páginas. Esse em-app aqui é você colocar, às vezes a gente precisa colocar várias páginas numa página só. Transformar vários JPEG, por exemplo, você tem 10 fotos e quer transformar no PDF. Só arrastar para cá que ele transforma cada uma numa página. Fica bom porque cada foto já fica o tamanho da página.
Então, aqui, ó, crop PDF. Para quem tem Macintosh, que trabalha com Mac, é mais fácil, porque o Mac já faz isso tudo, né? O próprio aplicativozinho básico que tem lá no Mac, ele já faz. Mas para quem tem Windows, como o PDF sofre, viu? Eu acho que Linux também. Olha que legal a ferramenta. Vocês estão enxergando aqui, né? Se eu for aqui, posso até querer roubar esse cabeçalho, pegar uma questão lá da WMAP, digamos que eu fosse copiar uma questão. Claro que uma dessas eu não ia fazer, porque é muito simples. Ó. Vem aqui, corta, define as margens, aí vai aqui, ó, cortar na seleção. Tem a opção autocortar, que ele retira as margens. E dá para prolongar as margens. Ó, cortou. Cortou, rapidinho. Tá feito o download. Eu vou... Vocês não estão vendo essa janela que ele abriu aqui. Deixa eu colocar lá na... Deixa eu colocar lá no overleaf. Tanta janela aqui que eu me perco, mas vamos lá. Estão enxergando aqui, né, gente? Então, eu vou subir aqui, ó. Esse arquivo que eu acabei de cortar. Tá aqui, assim, corte, só para... Corte.pdf. Você pode especificar a largura ou não, né? Vou botar aqui 18 centímetros. Ó, ele não perdeu a qualidade aqui, viu, gente? Então, alguém responde no microfone, tá tudo ok? Tudo ok, gente? Beleza, né? Tô vendo aqui o chat, beleza. Sim, tudo ok. Beleza. Olha aí a qualidade que fica. Aqui ficou um texto normal. É diferente você dar um print e vai gerar uma imagem, vai criar qualidade. Ok? Então, às vezes a gente precisa fazer isso. Principalmente a figura. Você vai usar um material, a figura é complicada, está lá no PDF, não dá para copiar e colar a figura, né? Mas dá para recortar. Agora, só uma dica. O PDF, quando a gente recorta, ele não apaga. Na verdade, é como se ele selecionasse essa caixa aqui, mas os dados continuam aqui. Então, se você tem um PDF de várias páginas, primeiro você deleta as páginas que você não quer. Vem aqui, subo o PDF e escolho a página que eu quero. Que aí eu fico só com aquela página. Porque senão o arquivo vai ficar grande, vai ficar pesado. Deu para entender? Então, é uma dica que não é exatamente uma dica de LaTeX, mas que facilita muito, né? E esse comando aqui do Zelatec facilita demais, certo? Observe que é um comando um pouquinho diferente dos comandos LaTeX, né? Esse aqui é solto, né? Não tem o igual, tá? Eu vou falar nisso mais detalhes amanhã, ainda tem um detalhezinho para falar amanhã disso aí. Tranquilo? Mais dúvidas? Deixa eu ler lá se alguém colocou mais alguma dúvida, né? Deixa eu ver aqui. Cadê o chat? Esse comando Zetec, exatamente. No formato Zelatec, Zelatec. Alisson, só pode ser usado nesse comando o Zelatec. Mas é isso que eu estou falando. O Zelatec, se você tem o seu arquivo Zelatec, não vai alterar nada. O sinal de igual também, no começo a gente fica meio perdido, né? A gente muda de um para o outro, demora um pouquinho para se adaptar. Professor, deixa eu, aproveitando, né, deixa aquela parte, voltando, né, Oi? Cortou o som.
Edmir, acho que desligou seu microfone, não? Não tem como ativar seu microfone aqui. A voz do Edmir sumiu aí. Ele está sem microfone. Você, sem querer, desligou o microfone. Mas, Antônia, qual é a especificação que você precisava? Oi? Qual é a especificação que você precisava de distância de quê? Você tem uma figura, precisa ter quantos centímetros e quantos centímetros? Não fui eu não que perguntei sobre isso. Meu computador no meio do meu. Oi? Quem foi que perguntou, então, sobre a questão da figura, da dissertação? Eu perguntei, não foi sobre a figura, foi sobre as margens. As margens. Então, desculpa, eu entendi errado, Antônia. Então, respondo logo agora. A margem tem que ser o quê? 3 centímetros e 2 centímetros. 3 centímetros superior e esquerda e 2 inferior e direita. Então aqui, olha aí como é simples, ó. Os comandos são... Só tem que ver alguns cuidados com a questão de cabeçalho que tem não sei se tem mas a ideia básica, assim, esquerda, 3 centímetros. Eu vou passar para vocês aqui, ó. São muitos comandos do diâmetro. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Dá para definir de várias maneiras. Então, o pacote diâmetro, deixa eu ver aqui. Não tem pronto, que aqui eu queria ter a imagem. Será que dá para enxergar aí? Dá para enxergar, né? Aqui é como o LaTeX define... Dá para enxergar, sim. Aqui é como o LaTeX define as margens. É meio complicado, certo? Se você fosse fazer no LaTeX normal. Mas aqui, ó, os comandos que ele coloca ficam super simples. Left vai depender de duas coisas, esse interior e exterior. Primeiro, se o seu documento ele é frente e verso. Eu acho que dissertação nunca é frente e verso, né? É só frente, né? Então, você pode colocar left igual a tanto, right sim, só frente. Certo? Bottom igual a tanto e top igual a tanto. Então, vamos lá. Left igual a 3, right igual a 2, bottom igual a quanto? 3, é? O topo igual a 2. Não sei se é assim que você falou. Então, aqui já está assim, é só isso. Tá? A figura está passando aqui porque ela tem mais do que a largura. Deixa eu só colocar um texto. Eu vou voltar, se está aberta a página que eu colei o texto aqui, para a gente enxergar isso melhor. Vamos compilar aqui. Deixa eu aumentar aqui para vocês, ó. Tá vendo, ó? Aqui tá maior, 3, 2, não sei se é assim. 3, e aqui tá menor. Você consegue definir exatamente com esses comandos aqui. É bem fácil. Se fosse no LaTeX mesmo, o LaTeX era mais complicado, as definições. Então, você tem que definir a largura do texto, a altura, aí o que sobrava é que seria a margem. Era mais enrolado. E aqui eu posso definir de várias maneiras. Então, esse pacote é mais uma figura não, né? Tem que tomar cuidado, Antônio, só se a definição, porque dependendo da instalação, aqui eu acho que já é a 4. Eu acho que não tem essa configuração. No LaTeX, normalmente tem, mas na dúvida, pode ser que um A4 paper. E porque às vezes os americanos, eles usam muito o formato carta, né, o letter. Mas já estava 4. Ok? Será que deu para entender?
Ok, entendi sim. Beleza, obrigada. Por nada. Então, é simples. Usando esse pacote, é super simples. Mas, repito, se você puder dar uma olhada em alguma dissertação, que já tem pronto, não essa solução, mas muitas outras. Aquela coisa, por exemplo, folha de assinatura, Antônio, imagina, né? Tem aquelas folha de assinatura, tem que ter orientador, se tiver 2 orientadores é assim, tem aquelas um monte de regras, né? E no formato pronto, deixa eu só abrir, eu vou abrir isso aqui, esse modelo, gente, para a Antônia ver aqui, eu acho que muita gente pode ser útil. Deixa eu ver aqui, template UFC Overleaf. Já está até aberto aqui, ó, tinha visto ontem, ó. Aí aqui você pode visualizar o código-fonte, pode abrir como modelo já. Já estou na minha conta, já vai abrir como um projeto novo. Então, ele vai criar um novo projeto. E aqui, Antônia, tem todos os... Esse aqui é o arquivo, o documento é o arquivo principal. Certo? Tem vários comentários antes, quem foi que ajudou, mas ele começa aqui, assim, ó, o preâmbulo. E você, ó, e ele comenta tudo, explicando por que ó, tá tudo comentado. Por que tem esse comando aqui? Porque todos os capítulos devem ser em caixa alta. Certo? Aí aqui, olha que legal, você escolhe se o seu trabalho acadêmico é um TCC da graduação, é um TCC de especialização, é uma dissertação, uma tese. Aí ele já formata com essas especificações, porque tem alguns elementos que não são obrigatórios em uns, são em outros, né? Muito bom, excelente, é isso mesmo. Aí, por exemplo, a instituição, a sigla, eu não sei se as normas da sua universidade são diferentes muito da UFP, mas já fica muita coisa show. Já monta, por exemplo, isso aqui você não tem que montar à mão, o título do trabalho, o que é o trabalho, né? Aquela página. Olha aí, ó. Já tem o recuo aí certinho também, não é? Já tem tudo. Ó. Bom Tá examinador, ótimo. vai preencher lá o nome do orientador, ela disse, se for Isso. tanto, ó. É completar os espaços, né? E, claro, fazer todo o conteúdo que é o mais difícil. Ó, aqui, ó, epígrafe, aquela citação que você faz de início, né? Tudo já tem, ó, o resumo. Beleza. Uhum. Gerar tudo. E tem, ó, as citações, né? Ok? Ok. Obrigada, ótimo. Aí também uma coisa que a pessoa do LaTeX tem mais dificuldade no começo são as referências bibliográficas. Uhum. E aqui, ó, também, esse arquivo, posttextuais aqui, ó, referências.bib, e é muito bom usar referência no LaTeX. Eu usei há pouco tempo, nunca tinha usado também para um trabalho assim. Isso aqui, ó, se gera na internet, você já consegue pronto. Você só procura qual é o livro, na internet já gera. Você faz copiar e colar aqui. No máximo vai colocar a página. Okay? Ótimo, ok. Obrigada. Nada. Vamos ver aqui outras dúvidas. O Edmir voltou. Edmir, você tinha caído, você estava falando e caiu, não foi, Edmir? Ô, professor, me desculpe, acabou a bateria sem aviso aqui. Professor, então, só retomando de colunas, né, que nós estávamos, eu fui fazendo lateralmente, paralelo, para tentar, né, aplicar o que a gente conversou. Quando nós digitamos questão e ele abre a caixa, né, que nós dimensionamos lá em centímetros, né, e as minhas provas em Word, eu sempre crio elas com essas caixinhas de diálogo, para o aluno poder calcular, né. Quando se usa o recurso multi-calls, né, ele joga a caixa na segunda coluna. Então, aí eu fiquei na dúvida, será que tem alguma maneira de corrigir? Aquele meu comando lá? Eu coloco questão, até tinha mandado uma imagem para o professor antes da aula um pouco. Ele tem a caixinha. Ele aberto aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo essa minha janela aqui, estão, né? Sim. Eu defini, deixa eu ver como é que eu defini. Existe uma maneira de definir automático. Se eu não definir é porque que vai. Espera ainda.
Ó, esse aqui é o caixa. Edmir, aqui ele vai botar, esse comando está dizendo que eu vou botar 98% da largura da linha. Certo? E a largura da linha já é depois do modelo de coluna. Deixa eu ver se no outro também está assim. Vamos fazer um teste aqui. Ok. Vou botar um textinho aqui só para ficar tão solto. O Edmir está perguntando, gente, se quando eu colocar em 2 colunas, essa caixa vai se ajustar automaticamente. Não é isso, Edmir? Exato, exatamente isso. É para se ajustar. Se não tem, tá, é porque alguma mudança foi feita. Ele está ficando, a questão é ali né? Questão é meio mais 1/3, ele fica na primeira coluna. E a caixa é onde o aluno estaria usando o espaço. Mas é na quebra da coluna, não é isso? Ele está jogando essa caixa em branco na segunda final da coluna. Que está fazendo isso? Ele está deixando questão e o espaço em colunas diferentes. Essa foi a dúvida. A gente tem que botar uma cola aí. É o termo. Isso. Ele deveria diminuir a caixa, né? Assim, manter a primeira coluna em uso, né? E não jogar essa caixinha para a segunda agora. E isso deveria ficar assim, e não ficou. Não, aqui é porque, por exemplo, ficou em linhas aqui, começando aqui, terminando lá. A sugestão que eu dou é o seguinte: não vai ter uma solução perfeita para isso. Você estava falando de aumentar a caixa ou diminuir a caixa? Não, a caixa a gente tem um recurso 3 centímetros, 4, né? Tudo bem. O problema é que eu tenho lá uma questão teste e a caixinha está abaixo da questão, né? Usando multicalls, ele pega somente a caixinha e está jogando na segunda coluna. Entendi. Você vai ter que fazer uma quebra de coluna. Tá. Tem 2 maneiras de fazer isso. Eventualmente, tem que fazer isso mesmo. Uma opção era definir o comando de modo que tivesse colado sempre, vai ficar na mesma coluna, o enunciado e a caixa. Mas, de qualquer forma, isso vai deixar buracos. Então, não recomendo. Vai deixar um buraco embaixo. Então, quando você tem um problema desse, deixa eu colocar mais texto aqui, porque eu acho que fica melhor. Entender. Existe um comando chamado column break. Deixa só porque eu quero que passe 2 páginas aqui. Aí fica grande, né? Então... aqui não ficou, né? Mas digamos que eu quisesse, Edmir, aqui, ó, no começo do 3, Ctrl R, escorar 16, onde é que está isso? Passar para outra coluna. Aí eu faria um column break. Vou quebrar a coluna, quebra da coluna. Okay? Tudo isso dentro agora, daquele... tem um detalhe que eu botei de propósito. O LaTeX, ele trabalha com um negócio chamado cola. Certo? O que o column break faz? Ele estica, é como se os espaços aí não fossem constantes. Esse comando aqui das linhas está definido para ser uma certa largura, uma certa distância entre as linhas. Mas, o que acontece? Ele estica, quando eu coloquei, não sei se você notou, aumentou a largura entre as colunas aqui. Então, tem outro comando que faz essa quebra, e agora me deu um branco, que comando é esse? Deixa eu ver aqui. Eu uso todo dia, mas na hora da... Não, esse aí é só do LaTeX mesmo. Tem um column break, eu lembro daqui a pouco, tá? Que não faz isso. Mas esse aqui, de modo geral, funciona muito bem. Column break, você vai ajustando. Porque no caso aí, você aumenta o espaço da caixa, diminui. Tá? Sim, entendi. O Alisson está aqui com a pergunta de como colocar várias figuras em uma página. Posso criar uma matriz e colocar as figuras nas entradas da matriz? Alisson, pode, mas não exatamente uma matriz no sentido do modo matemático. Deixa eu voltar aqui para o chat para acompanhar. Cadê? Deixa eu voltar aqui.
Posso criar a matriz e colocar a segunda entrada, a matriz. Você pode fazer isso com o TIX, que nós vamos estudar na sexta-feira, Alisson, se não me engano. Tá? Mas pode sim. E é super fácil fazer. O José Roberto está dizendo, com relação à figura no látex normal, ela nunca fica na posição específica. No overleaf temos esse problema? Se sim, como podemos especificar a sua localização? José Roberto, você está usando como para a questão da figura? Valeu, Rodrigo. Até amanhã. José Roberto, você usa aquele comando begin, figure, aquelas coisas todas? Ou só o include graphics solto? Mas bota aqueles begin, figure. Se você colocar só o include graphics solto, ele vai ficar no local. Tá? E o ZLaTeX, se você colocar só o ZTech Pickfile lá, ele vai ficar no mesmo local. Certo? Tem algum detalhezinho, mas mesmo porque a gente aprende as coisas, o que acontece? O LaTeX, ele foi pensado para dissertações, para livros, para artigos. E, por exemplo, se você vai colocar listas de exercícios, você precisa da figura no local que ela está, né? Na prova. E já em livros, muitas vezes, livro que tem muitas figuras, a figura tem que ficar no topo da página. Isso é uma decisão de qualidade gráfica, né? A página fica melhor se eu isolo as figuras no topo. Então, por isso que tem esses comandos. Os designers de livro, né, pensam assim, quando vai estudar design de livros. Pois é, mas se você esquecer, porque para dissertação tem que ter. A figura não cabe, mas você coloca aquele opcional H, né? Mas eu vou falar disso aí quando eu for falar de figuras, tá certo? Ok, Zé Roberto? Então, tem mais alguma dúvida, gente? Eu acho que eu vou dar só uma palhinha aqui do que é o TIX. Só para dar um gostinho do que vai ver Professor? Oi. Quando, não precisa ser agora, quando o professor pudesse, em outro momento, eu mandei o link no chat com a prova, né, que eu estava criando, e esse problema que eu, usando os recursos que o senhor falou, eu acabei não conseguindo resolver. Então, se Entendi. depois, né, num outro momento, o senhor pudesse. Aqui eu vejo. Então, só para dar uma palhinha, um gosto a vocês, gente, TIX ele não é tão antigo, já é do 2000 e pouco para cá. Antes, a principal, o LaTeX, ele vem com uma ferramenta de desenho bem tosca. O Laporte fez, né? O TEC trabalha basicamente com a questão das caixas. E aí, em 2000 e pouco, 2003, não lembro exatamente, veio o TIX. E eu demorei a usar o TIX porque eu usava o PS-Trix, que era uma linguagem que ainda existe, funciona muito bem, baseada na linguagem PostScript. Vocês são mais novos, talvez não ouviram falar. O PDF, deixa eu parar de compartilhar a tela aqui 2 minutinhos, tá? Só para eu falar um pouquinho para vocês. E voltar aqui para o vídeo. Acompanhe aqui. PDF da década de 90. O TEC é bem antes disso. Então, como é que funcionava? Como é que se imprimia um arquivo TEC antes da década de 90? Então, quando o Knut começou a usar o TEC, ele criou um formato chamado DVI. E até hoje, esse formato é usado. Só que ele não é aparente. Quando eu compilo ali no Overleaf o LaTeX, existe uma sequência de compilações. Primeiro gera-se um arquivo DVI, esse DVI é exportado, convertido para um arquivo PostScript, um arquivo de extensão PS.ps, e esse arquivo PostScript é convertido depois para um PDF. Olha,
Então, por isso que só deve usar o LaTeX ali se realmente for necessário. Se o pacote que você está usando precisa que seja o LaTeX. Se não, é melhor usar o PDF LaTeX e o ZLaTeX. O que eu ia falar? O Tix, eu antes usava o PS-Trix, que não funciona no PDF LaTeX e funciona, digamos assim, fica pesado no ZLaTeX. E aí eu fui forçado, eu tinha que fazer um livro, uma coisa emergencial, tinha muitas figuras, e a gente viu que para ser rápido, tinha que ser usando o Tix. E eu aprendi na marra, a gente aprendeu, o professor. Eu vou mostrar para vocês que material foi esse, daqui a pouco. Deixa eu voltar para compartilhar a tela e dar uma palhinha do Tix aqui. Então, vamos voltar aqui, ó. Deixa eu fixar a apresentação, é isso? Ok, então, vou voltar lá. Então, vou ter que colocar aqui o pacote Tix. E aqui eu vou colocar um begin. It's picture. Certo? Ele já colocou aí. Então, esse aqui é o ambiente de figuras Tix. Ok? Hoje de manhã eu estava dando aula para um professor de história, que ela precisou começar a fazer uns desenhos também. E como eu comando as coisas mais básicas do Tix, você, digamos que eu quero desenhar um triângulo. Aí você desenha as coordenadas. E eu vou estar aqui, sei lá. Esse desenho básico. Certo? Então, o que esse desenho faz? Não está vendo a tela? Olha na outra janela aí que está aparecendo. Clica lá em cima. Ó, desenhei esse triângulo aqui, ó. E eu consigo fazer desenhos de todo tipo. Por exemplo, além de coordenadas cartesianas, eu consigo trabalhar com coordenadas polares, tá? Por exemplo, eu vou usar, por exemplo, um pacote aqui que faz comandos repetidos. Então, por exemplo, se eu quero desenhar um octógono regular. Nem precisa de multidão, não. O Tix tem esse comando dentro, que é costume. Então, eu consigo programar também. Por exemplo, vou desenhar aqui um octógono regular. Aí ele tem um comando chamado for each. Para cada x, uma sequência aqui ou num conjunto, para você determinar, por exemplo, 1, 2, 3 pontinhos, olha que legal. É como se fosse linguagem matemática. Para cada x nesse conjunto aqui, ele já entende os 3 pontinhos que vão ser os inteiros. Ok? Eu posso fazer assim, ó. Eu sempre... vou pegar aqui... Vai dar isso aqui. Os comandos do Tix sempre tem um ponto e vírgula. E aqui, como eu tenho que... Olha que legal. Tá dando para enxergar aí, gente? Pode falar pelo áudio aí. Tá sim, tranquilo. Tranquilo, né? Então eu desenho aqui um polígono regular de 8 lados. Certo? Como é que foi isso? Vou só explicar aqui. Um polígono regular, deixa eu... que foi aqui, ó. Começando desse ponto, ó,
o ângulo aqui é 0, né? Não sei se todo mundo sabe coordenadas polares. O ângulo aqui é 0. O ângulo aqui é 45. Pensa no círculo trigonométrico, né? Aqui é 0, aqui é 45, aqui é 90. E assim vai, de 45 a 45. Pensa no círculo. Como se está inserido num plano, quer dizer, num ciclo trigonométrico. Então qual foi que eu mandei para cá? Ali com a direita valendo 0. Para cada x aqui, por exemplo, para x igual a 1 é 45, que é esse bem aqui. Ele cria um vértice em cada ângulo. Esse ponto, 45x, aqui é um vezes, ó. O Tix aceita esse asterisco como vezes. 45 vezes 1, aqui é coordenadas polares, 2 pontos é coordenadas polares. Eu me confundo às vezes porque primeiro é o ângulo, e depois é o raio, é o R, a distância ao centro. Certo? A gente está acostumado a trabalhar R θ. Legal. E liga a 45 mais, vou aumentar, rodar 45 graus. Então, assim de cara, eu consigo fazer qualquer polígono regular. Tá? E consigo fazer muitas coisas. Então, dá para fazer muita coisa. Fácil, com pouco código, você faz, colocar nome nos vértices, né? Rotular os vértices, fazer figuras. Aí existe um pacote melhor ainda, que é um pacote específico do TIX. Então, assim como o LaTeX tem pacotes, então existem pacotes para o TIX no LaTeX. E tem um para fazer figura de geometria euclidiana. Só, se eu acho aqui no Google para vocês, que é o TKZ. Saiu. Inclusive, a versão dele está na versão 2020, esse que ainda não está no Overleaf, porque a distribuição do Overleaf está em 2019. Teve algumas mudanças. É um francês que fez esse pacote, então se você quiser desenhar a geometria euclidiana, ortocentro, baricentro, Java 4, ó, até coisas, né, aquelas marquinhas marquinha do ângulo, tá? Deixa eu ver mais coisas, tudo que você imaginar, os pontos notáveis, construções, que é só os exemplos que está dando início. Deixa eu passar para uma parte mais prática. Acho que tem no manual antigo tinha um monte de exemplos ao final. Ó. Então, você define os pontos, ó, aqui, ó, triângulo, defini os 3 pontos, A, B e C, mandei ele traçar o triângulo, o ortocentro, você manda tudo, você não precisa fazer café na conta, as contas já estão feitas. Você define os pontos e dá a figura, e pede a figura. Tem um pacote muito bacana também, para quem quer, e assim como existe para gráfico, para coisas PSD, independente do que você vai fazer, você tem que procurar se não existe um pacote para aquilo já. Você não tem que fazer tudo do zero, tem que fazer conta. Deixa eu botar um exemplo mais bonito, olha aí, ó. Coisa bonita aí, ó. Olha que figura linda, né? Tá? É uma ideia para um pacote bacana para quem gosta de geometria. Beleza? Aí, deixa eu mostrar, por exemplo, uma coisa em relação ao LaTeX, que às vezes alguns livros usam, eu gosto muito, que é livros com uma margem de comentários. Sabe aquele livro que tem a largura da linha tem uma margem grande, que ali tem comentários. Deixa eu abrir esse banco de questões aqui, 2011. E por conta desse banco de questões aqui que eu aprendi a usar o TIX, que eu tinha que fazer esse banco em 2 semanas. E uma coisa que eu... Então, aqui no começo das páginas, não tinha sentido, eram questões, não tinha sentido colocar a margem grande. Mas nas soluções, às vezes... Deixa eu passar para soluções mais para frente aqui. Às vezes, você precisa colocar figuras, precisa colocar... Ó, fica melhor a figura na margem assim. O LaTeX já tem esse ambiente, que é um ambiente, que é um parágrafo margem par,
para você colocar isso. Ó, imagina, se eu fosse colocar a sugestão, eu tomar 2 páginas aqui, né? Colocar várias figuras. Fica muito elegante usar isso aqui. Ó, os comentários ao lado. O LaTeX já tem esse ambiente. Mas é pouco utilizado aqui quando eu vejo, mas eu gosto muito dos comentários aqui, sugestão, que é uma coisa que é acessória ao livro, né? Ok? Deixa eu ver aqui geometria, olha. Uma página dessa que tem várias figuras, né? Isso aqui não serve para dissertação, porque a dissertação tem um modelo fixo, pronto, mas para livros, outros materiais, uma margem. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Acho que já está bom, né? Amanhã a gente continua. Se tiver mais alguma dúvida, deixei de responder alguém. O Alisson, eu vou falar das figuras, várias figuras. Alisson, me lembra dessa pergunta no dia que estiver falando do TICS, tá? Me lembre das perguntas aí. Então é isso, gente. Muito obrigado aqui pela presença. Professor, Oi. só parabenizar por o excelente trabalho que você está fazendo. Meu primeiro contato que eu estou tendo com o LaTeX foi agora, nesse semestre lá no mestrado, a disciplina obrigatória. Não tinha nem ouvido falar desse negócio e é muito interessante aparecer alguém que venha para facilitar a nossa vida, entendeu? A gente está em quarentena, eu estou aproveitando para estudar e quando eu vi a oportunidade de fazer esse curso seu aí, foi muito bacana. Eu tenho uma duvidazinha que é daquela atividade da hora de sexta-feira, na hora que você vai montar o cabeçalho lá, eu queria ver se tem uma possibilidade de inserir uma linha ali para ter o nome do aluno. Eu até tentei fazer aqui, só que aí ela fica pequenininha. Você me perguntou pelo WhatsApp, já tarde? Oi? Foi você que me perguntou pelo WhatsApp, essa dúvida hoje à tarde? Não. Uma outra pessoa teve a mesma dúvida. Aham. Me perguntaram a mesma coisa. Eu disse o seguinte, que a gente vai aprender a fazer comandos, você vai aprender a fazer o cabeçalho do jeito que você quiser. Ótimo. Aqui eu coloquei para ter uma referência, saber, olha, eu consigo fazer isso. Aham. Tá? Mas na quarta-feira, para fazer comandos, já fica um exercício para a gente fazer. Ótimo, obrigado, professor. Tá certo? Então, quarta-feira é o dia que a gente vai ver essas coisas. Ok, bom final de semana para você. Na quarta, a gente vai aprender a fazer comandos. Na segunda, a gente vai aprender a trabalhar com figuras. Então, talvez na outra segunda que a gente termine mesmo esse cabeçalho completo. O horário amanhã muito obrigado. é 16 horas. Gente, eu só queria atualização se eu posso disponibilizar esse vídeo lá para quem no YouTube. Tem a voz de algum de vocês aqui, sem problema? De mim, sem problema, professor, tranquilo. Professor, tranquilo. Imagina, é bem bacana até. Beleza, então. Beleza, gente. Então, um abraço. Amanhã, 16 horas. Eu ainda estou... depois eu coloco mais informações no WhatsApp aí. Ou qualquer dúvida, pergunta, me procure, viu? E essas dúvidas que ficaram, que eu deixei para depois, me lembrem, que eu posso até anotar aqui, mas são muitas perguntas e eu vou acabar escrevendo. Me cobrem. Quem eu deixei pendências para depois. Obrigado por tudo, professor. Um excelente trabalho por nós, muito obrigado.